Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Leonardo de História e hoje esse vídeo é um pouquinho diferente dos demais, tá? Então hoje não será uma videoaula, então eu vou fazer esse vídeo aqui para descontrair um pouquinho, certo? Para mostrar aí também um outro lado aqui do professor de História, tá? Então eu vou mostrar aí numa série de vídeos um pouquinho da minha biblioteca, falar um pouquinho dos livros que compõem essa biblioteca, e aí quem sabe, né, vocês se sintam aí inspirados a ler alguma coisinha aí do que eu aconselho, né, do que eu sugiro, enfim, tá? Então, isso aqui é o Flying Dutchman, né? É o holandês voador, né, famoso aqui. Então vamos começar aqui. Então são umas 5 estantes, tá? Então por isso que eu vou dividir o vídeo aí em várias partes, senão vai ficar uma coisa muito grande, tá? Então vamos para a primeira. Então aqui nós temos aqui alguns livros, né? Alguns aqui eu já li, outros não. Então o primeiro deles aqui é A Ira de Deus, que eu comprei há pouco tempo. Tá? Então ele fala do terremoto de 1755 em Lisboa, né? Na época lá do Marquês de Pombal, né? Eu não li ainda, mas eu achei extremamente interessante, então vou ler aí em breve, tá? Então essa ediçãozinha aqui do Monge, do Matthew Gregory Lewis, né? Que saiu pela editora Pedra Azul, tá? Tem uma tradução desse mesmo romance em uma livraria, uma editora portuguesa que é interessante, tal. Tem esse livro aqui que fala da origem, né, do Drácula, do Bram Stoker, tá? É contado, se eu não me engano, pelo neto do Bram Stoker, né? Aqui essa edição aqui da Dark Side do Drácula. 2 livros aqui lançados pelo Sebo Clepsydra, né, do meu amigo Cid Vale. Então, o Aparicionista do Schiller, tá? E o Necromante aí do Lorenz Flabenberg. Então aqui é a Invenção do Monstro, né, do Fernando Vugman. Então são essas editoras aqui dessa primeira parte aqui, elas são independentes na sua grande maioria, tá? Então comprem aí os livros dessas editoras independentes que valem muito a pena, tá? O Sweeney Todd, da editora Wish, certo? Se eu não me engano é um Blue Book, né? E ele vai dar origem ao filme, né, do Tim Burton, né? Então uma coletânea aqui de contos de terror, né? Aqui alguns livros do editor Biracâmara, né? Então aqui tem histórias de vampiros, tem alguma coisa aqui dos os autores do romantismo brasileiro, né, que não foram publicados, né? Tem aqui outro da editora Clepsydra, né, da Luciana Fátima, do Arlindo Gonçalves, falando do encontro aí do Álvares Azevedo com o... Opa, deixa eu mostrar aqui, ó. O Ian Curtis, né? Muito legal o livro também. Ixi, agora para pôr isso, depois eu ponho. Bom, aqui uns livrinhos do Luquete, de terror, né? O Billy Negra, do Oscar Nestares, um amigão aqui, tá? Indico o livro a todos, uma ótima história de terror aí, tá? Então aqui mais aqui do Sebo Clepsydra, né? Então tem do Lord Byron, né? Novalis e Nos à Noite, outras 2 edições, outros exemplares aqui do Necromante, do Aparicionista, um do Goethe, enfim. Então, continuando nessa linha aqui do terror, tem mais 2 aqui do Sebo Clepsydra, né, o Corvo, do Edgar Allan Poe, tá? É uma edição super bonitinha aqui, com ilustrações do Gustave Doré, tá? É bem grandão esse livro aqui. Vou ficar devendo aí de mostrar as ilustrações, mas vocês procurem que vocês vão achar tanto o livro quanto as ilustrações. Então aqui é uma HQ da história aqui a vida do Edgar Allan Poe, também publicado pelo Sebo Clepsydra, certo? Quem gosta aí do Edgar Allan Poe. Então o roteiro aí é do Luquete, tá? Ilustrações Eduardo Schweissler. Muito bem. Bom,
Então aqui mais alguns livros, né? Aqui tem uns ligados à literatura gótica, né? Como o Vathek, do William Beckford, a Matilda, a Mary Shelley, né? O Castelo de Otranto, do Walpole, certo? Né? Tem dois aqui do... Opa, deixa eu pegar aqui. Da Ralph Press, né? Do Alcebiades Diniz. Muito legais esses livros aqui. Olha essa ilustração, que legal, essa capa. Bom, vamos lá. Continuando aqui. Então nós temos esse, Eurico Presbítero, Alexandre Herculano. Então esse autor aqui foi o autor que eu trabalhei tanto no mestrado quanto no doutorado. E essa edição é uma edição portuguesa, muito, muito bonita, muito legal. Tá? Tem a introdução do Carlos Reis, que é um historiador da literatura. Tá? Recomendo aí a todos, muito legal. Lógico, essa edição é um pouquinho de achar, difícil de achar porque ela é portuguesa, tá? Mas vocês acham outras edições aí do Eurico Presbítero, né? Então, Diabo e Namorado, né? Tem o livro de poemas do Shelley, né? Uma biografia mais ou menos aí do Lord Byron. Não gostei muito não, mas quem se interessar, tá? Byron apaixonado aí, principalmente vocês, meus alunos. Outro livro aqui de outra editora independente, a Clock Tower, tá? Então, do Arthur McHugh. Esse autor aí, ele influenciou uns contos, né, do Lovecraft, né? Esse autor também, de outra editora independente. Opa! E aí, Contos Reunidos, né, do Lovecraft, certo? Também muito legal essa edição. Mestre Margarida, do Bulgakov. Então, esse autor aqui é um autor soviético, tá? E ele coloca aí dentro do contexto da União Soviética a história lá do Dr. Fausto. Então, aqui também nós temos outra narrativa sobre o Dr. Fausto, né? A história do Dr. Fausto, a mais conhecida é a versão do Goethe, tá? Então, essa do Christopher Marlowe foi contemporânea a William Shakespeare. Dicionário Infernal, que é um dicionário aí que faz uma compilação aí, né, assim, dos seres, né, das criaturas, né, do imaginário medieval. É bem interessante, tá? É da EDUSP, essa edição. Essa HQ que é fantástica, né? Ganhei de presente de Natal da Marília. Muito legal, recomendo, tá? Eu não vou ficar falando muito dos livros, assim, porque a ideia é mostrar as coisas que eu tenho aqui. Bom, aí nós temos aqui a literatura europeia, Idade Média Latina, né? Escrito sobre estética e literatura do Herder. Essa biografia do Karl Marx, que é fantástica, tá? Mas é extremamente densa, porque além de falar da história dele, fala um pouquinho do período que o Karl Marx viveu, né? É aquela ideia da biografia do Jacques Le Goff, né? Enfim, muito, muito legal. Eu parei aqui, tá? Isso aí. Bom, esse livro aqui é muito legal. Recomendo aí para vocês, meus alunos, ó. Linhagens do Estado Absolutista, do Perry Anderson. Apesar dele ter uma linguagem bem acadêmica, é um livro relativamente fácil de se entender, tá? E ele mostra as mudanças, né, que ocorreram na Europa Ocidental, as mudanças do feudalismo para o regime absolutista. Muito, muito bom esse livro aqui. Então é um box aqui da editora Wish, né, que é a editora independente aqui, né? Tem o Bambi e o Pocahontas, Mary Shelley, né? Esse aqui é muito legal, chama Juvenília, da Jane Austen e da Charlotte Brontë. Então, tanto a Charlotte Brontë quanto a Jane Austen, né, elas são autoras bem conhecidas aí, né? E essa ediçãozinha aqui da Penguin, ela traz alguns poemas, alguns contos da juventude de ambas, né? Aí aqui
2 livrinhos da Beatrix Potter, né? Literatura infantil, que tem o bem legal aqui, certo? Aqui um do Herder, né? Autor ligado à Tempestade e Ímpeto, ao Sturm und Drang. Então, Thoreau, Desobediência Civil, Henry David Thoreau, né? Meu autor americano preferido aí, ensaísta, né? Tem o Walden, A Vida nos Bosques, e a Desobediência Civil aí é um libelo anarquista aí, né? Então, algumas HQs aqui que eu comprei, que eu não li ainda, né? Vamos lá, vamos para essa parte aqui. Aqui do Ariano Suassuna, tá? Vermelho Negro, do Stendhal, autor do romantismo francês, né? Então tem uma pegada, fala do período napoleônico, que é bem interessante aqui. Poetisa Marina Tsvetaeva, tá? Ela e a Anna Bakhtova são as minhas poetisas que eu mais gosto aí, da literatura russa, né? O Alexis de Tocqueville, então é um pensador aí de direita, né? Que ele faz uma análise das revoluções de 1848. Então é interessante também, certo? Bom, então Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, né? Razão e Sensibilidade. Eu gosto muito mais desse aqui, tá? Orgulho e Preconceito. Muito bom. Então, primeiro volume da Comédia Humana do Balzac e o 8º volume. Então é assim, essa coleção é uma coleção que começou a sair, né, da Comédia Humana pela Biblioteca Azul. E eles interromperam. Eles lançaram até o volume 9, né? Então achei uma sacanagem aí. Então é muito difícil achar a Comédia Humana completa nos sebos de São Paulo, né? Eu tenho, não está aqui, eu tenho todos os volumes, né, até o 9, né? Então, por exemplo, a 8 tem a História dos 13, né? Então a Comédia Humana, acredito aí que vocês não conheçam, né? Então é um conjunto de romances aqui do Balzac, né? E ele faz um registro aí panorâmico da vida de Paris, né? No século XIX. E os livros, eles têm ligações entre eles, né? Então, por exemplo, os personagens aparecem no volume 1, depois eles vão para o volume 2, volume 3, enfim, né? É um universo que ele constrói, é maravilhoso isso, tá? E aí o volume 7, se eu não me engano, é o Ilusões Perdidas, que é o romance mais famoso da Comédia Humana, e o volume 9, que não está aqui, tem o Esplendor e Miséria das Cortesãs, que é uma continuidade aí das Ilusões Perdidas. Então aqui nós temos o Só, obra do Antônio Nobre, simbolista português famoso, né? Tem aqui um livrinho sobre as traduções aqui do poema Corvo, de Edgar Allan Poe, que eu gosto bastante, né? Isso aqui é muito interessante. É um livrinho que eu gostava bastante na minha adolescência, né? Então, assim, a forma desse livro, você tem as histórias e aí você vai dar continuidade à história. Então, por exemplo, tem uma situação, né? Aí você vai refletir sobre essa situação. Se você quer que aconteça determinada coisa, você vai para a página tal, e outra coisa, outra página. E aí os finais, eles são bem variados, é muito interessante. Pena que acho que quase não tem mais isso para vender, né? Então aqui o Walter Hugo Mãe, autor português contemporâneo que eu mais gosto. Então aqui é o Filho de Mil Homens, né? Esse eu não li, eu li outro, Uma Máquina de Fazer Espanhóis. Tem aqui do C.S. Lewis, né? Então, o C.S. Lewis, ele constrói uma visão sobre a Idade Média interessante aqui. É o autor das Crônicas de Nárnia, tá? Eu recomendo esse livro, muito legal. Esse aqui, olha, é desse autor aqui, japonês, tá? É brasileiro, encontrei o cara, é um senhorzinho que encontrei numa feira japonesa, né? E eu achei muito legal aqui o romance dele, assinado aqui por ele, recomendo aqui, tá? Uma editora independente também. E viva as independentes! Bom,
Nós temos aqui o Hoffmann, Reflexões do Gato Moor, também muito bom. Essa HQ da Olympic Gooses, né? Ela foi uma feminista, uma personagem real da história, e é uma HQ, tá? Bem legal. Ela lutou pelos direitos das mulheres, né? Ela foi uma sufragista, enfim. Recomendo. Bom, vamos para essa parte aqui, tá? Então nós temos aí os Tríceps Trópicos aí em destaque do Claude Lévi-Strauss, né? Autor famoso, antropólogo que deu origem aí acho que a da antropologia lá da USP, né? Então, Cinema Japonês na Liberdade, muito legal esse livro. Tem o do Novale sobre o cristianismo. Essa biografia do Dom Pedro aqui é a melhor de todas, na minha opinião. Tá? Imperador do Brasil, rei de Portugal. Se vocês quiserem entender da Alameda, né? Um pouquinho sobre o pensamento do Dom Pedro, recomendo. Vamos lá. Deixa eu ver o que vocês podem se interessar aqui. Esse aqui. Ficções aqui do Jorge Luiz Borges, tá? Muito legal também. Uma biografia do Lucien Febvre, tá? Sobre o Martinho Lutero. Então, o Lucien Febvre é um autor importantíssimo aí da história, né? Da historiografia, né? Da Escola dos Análises, junto com o Marc Bloch, revolucionou a forma de fazer história, né? Então, esse livro aqui é um livro bem interessante que analisa a historiografia em Portugal no século XIX, no século XX. Uma biografia do Hitler, do Jan Kershaw, acho que é assim que fala, né? Gigantesca, mas é a melhor de todas, né? Tem esse aqui, o Panorama da Literatura Dinamarquesa, da Nórdica, né? Uma editora que publicava Astrid Lindgren, que é uma autora famosa aí da literatura infantil. E esse livro tem vários textos assim traduzidos direto do dinamarquês, da literatura dinamarquesa em geral, tá? Então aqui está acabando já, que eu recebi há pouquíssimo tempo, eu já estava procurando, o Voivode, né, organizado pelo Cid Vale. Então é uma análise aí do vampiro literário, dentro do cinema, bem legal, tá? Aí, As Mil e Uma Noites. Olha, eu recomendo a leitura, tá? Durante esse período da quarentena aí. Esse aqui que eu ganhei, esse David Mitchell. Eu li um livro dele que eu esqueci agora o título, que eu adorei, né? E eu ganhei esse título aqui, esse que eu não li ainda, confesso. Esse que é maravilhoso, tá? Tá entre os meus top 5, né? A Montanha Mágica do Thomas Mann, tá? Que conta a história do Hans Castorp. Né? Então ele vai para uma espécie de um hospital nas montanhas, né? Então tem uma série de análises sobre a vida, né? Tem o Settembrini, enfim. Esse aqui eu não li ainda, que eu tô louco para ler, mas é um livrinho pequeno, vocês estão vendo, né? O Homem Sem Qualidades, um autor alemão, né? Fala do Império Austro-Húngaro. Alemão não, acho que ele era austríaco, desculpa. O burguês, o Franco Moretti. Esse Franco Moretti aqui é um dos grandes historiadores da literatura nos dias de hoje, tá? Tem o Atlas, o romance europeu no século XIX, indico também, né? Bom, tá acabando. Então aqui o São Francisco, história pelo Jacques Le Goff, né? Uma biografia, historiador. Então Jacques Le Goff ele tá ligado à historiografia francesa, à nova história, tá? Conversas com Kafka. Esse livro aqui eu demorei para achar também, tá? A história do o diário, né, do Gustav Janusz, né, que era um amigo próximo, né, do Kafka, certo? Esse aqui que eu encontrei há pouco tempo, tá de ponta cabeça aqui, Hermann Hesse, tá? Hermann Hesse é um autor do modernismo clássico alemão, comecinho do século XX. Eu adoro esse autor e ele escreveu essa biografia aqui do Francisco de Assis, que logo eu irei ler. E aqui uma série de livros
né, das edições Nefilibato, outra editora independente, tá? Recomendo aí. Então tem vários títulos interessantes, tem o Lovecraft, né? Tem, o que mais? Ah, esse aqui fala são contos folhetinescos, tá? Franceses. Então quem gosta aí do Alexandre Dumas, Os Três Mosqueteiros, O Conde de Monte Cristo, né? Essas histórias bem rocambolescas aí, vai gostar desse livrinho aqui. Aí uma biografia, uma autobiografia do Goethe, tá? E uma análise da literatura romântica produzida na Alemanha, né? Do pré-romantismo, do romantismo alemão, pela Madame de Staël, certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, ficou meio longo o vídeo, tá? E aí eu volto aí mostrando mais coisas da minha estante, dando mais dicas de livros, tá? A ideia, né, não foi analisar os livros, as histórias, não foi fazer um review, né, da obra, mas quem sabe nos próximos vídeos aí eu me detenho mais em algum título, beleza? Abraços, tchau, tchau.